Vou dar o que na aula, certo? Peraí. Pô, como foi que eu deixei isso aqui grande, sem... Acho que agora vai. Pronto, agora foi, gente. Tá todo mundo enxergando e me ouvindo bem? Sim. Sim, pronto. Então, a gente vai dar início agora à aula de psiquiatria transcultural, populações vulnerabilizadas. Ela é um assunto, assim, bem novo e extenso, para falar a verdade. Eu acho que essa aula deveria ter sido dividida em algumas partes, porque quando eu fui ensaiar, essa aula ela ficou muito, muito grande. Então, teve alguns pedaços que eu precisei tirar e, assim, eu decidi focar mais um pouco na discussão no documentário. Então, quanto a isso, a gente tem um sumário, que eu dividi a aula em 4 ou 5 pedaços, né? A conclusão é só um videozinho pequeno, mas 5 pedaços, sendo que o primeiro talvez seja o maior, a discussão vai ser mais leve um pouquinho, e aí a gente vai abordar um pouco populações vulnerabilizadas, populações e focar um pouquinho no que era do documentário, que é da situação de rua, população em situação de rua, população carente. Primeiro, eu, assim, logo quando eu estava dando início à aula, assim, ao estudo, eu falei, por gostar muito de ciências humanas também, e até hoje volto a me ler alguma coisa sobre, eu fiquei assim, eu achei psiquiatria transcultural ou antropologia? Porque, assim, a antropologia, ela é uma ciência que estuda a totalidade do ser humano nas dimensões biológicas, sociais e culturais. A psiquiatria transcultural também vai fazer isso. Então, assim, eu logo no início eu falei, vão andar de mão dada. E quando eu fui estudando, fui vendo o assunto, falei, realmente, a gente vai ter um, um, um doutor, né, que vai falar sobre, que vai ter muitas obras, eu vou falar mais após, e ele, realmente, ele estudava a antropologia e a psiquiatria. Então, assim, são duas áreas que vão ficar interligadas, a psiquiatria transcultural e a antropologia, elas andam de mão dada, então, é isso. A primeira coisa que eu queria... Primeiro, já aperta o cinto aí que vai começar a viagem, então se prepare, porque a aula vai ser isso hoje. Vocês acham que a pessoa já nasce com uma personalidade ou ela é moldada com o tempo? Assim, gente, toda pergunta que eu fizer, vocês ficam, tipo assim, eu não vou cobrar que vocês liguem áudio ou falem no chat, mas eu gostaria que fizesse isso. Porque eu acho que para ficar leve, vocês têm que fazer o que vocês se sentirem à vontade. Mas, e como eu quero que essa aula seja leve, é isso. Então, assim, já com essa pergunta, vocês acham o quê? Fiquem à vontade para responder. Quem for ligar o áudio, porque eu não vou conseguir ouvir, entendeu? Por causa tá tampando, então o slide tá tampando, então só liguem aí e fiquem à vontade. É isso, eu acho um pouco dos dois também, porém, eu não acredito muito no determinismo, sabe? Que uma pessoa nasceu para ser aquilo. É até um pouco a minha resistência com signo, com essas coisas, porque assim, eu não consigo acreditar que uma pessoa, nesse determinismo todo, que uma pessoa, ela nasce já pré-moldada para fazer aquilo, para ser aquilo, sem nenhuma influência do meio que ela vive e tal. Então, assim, essa pergunta, na verdade, ela sempre aconteceu. Ela, desde dos primórdios filosóficos, ela já aconteceu. Eu lembrei que, por exemplo, John Locke, lá na década
de 17, se eu não me engano, ele já, no livro que ele tem, no mais famoso, que é O Ensaio do Entendimento Humano, ele já traz naquela teoria da tábula rasa, não sei se vocês lembram ou conhecem da época do cursinho, do colégio, enfim, que ele explica que a pessoa nasce rasa, como uma tábula rasa, e aos poucos vai se moldando com o tempo. Outro sociólogo, filósofo, que também diz algo parecido e que me remete é Rousseau, que Rousseau ele vai falar que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Ou, na verdade, na língua portuguesa traduzida errado, é o homem nasce justo e a sociedade torna-o injusto. Mas, enfim, o sentido é o mesmo. Então, assim, é algo que, na psiquiatria ou não, o entendimento do comportamento humano sempre foi questionado e estudado. Então, é isso. Não é algo que a gente começou de agora, é um questionamento novo, entendeu? Enfim, sobre a psiquiatria transcultural, a gente tem esse livro principal, que é de Rubem de Pinho, que é o psiquiatra que eu vou falar mais à frente. E eu, estudando assim, eu não consegui... Tá travando? Acho que foi só contigo, Bela. Pronto, vou continuar. Eu me remeteu assim ao estudo do, do entendimento humano, assim, me remeteu esse livro, O Alienista, que é um conto, na verdade, né, de Machado de Assis. Eu, pessoalmente, não gosto muito de Machado de Assis, mas eu já tive que ler esse livro, então ele fala mais ou menos assim, que tem o Dr. Bacamarte, que é o principal, ele é renomado e tal, e aí ele volta para a cidade interior dele, é Ita alguma coisa, Itagüí, eu acho. E aí, nessa cidade, ele vai se dedicar ao estudo da psiquiatria, ele vai virar um alienista. E aí, estudando psiquiatria, ele começa normal, ele abre a Casa Verde, salvo engano, que é um manicômio na cidade, e aí ele, um movimento legal, tudo legal, só que ele começa a entender que todo mundo que tinha qualquer desvio no padrão de comportamento era louco, qualquer mínimo desvio. Então ele começa a internar todo mundo. A cidade se revolta, tem uma grande revolta na cidade, e nessa revolta ele decide internar mais umas 50, 60 pessoas, um número alto. E aí a cidade fica toda revoltada, tá? Mas quase todo mundo na cidade de interior estava internada nesse hospício, na Casa Verde, porque o alienista, Dr. Bacamarte, acreditava que todo mundo que tinha qualquer mínimo desvio de personalidade era louco. E aí ele revê, com o andar da carruagem, ele revê o conceito dele e, no final das contas, ele acha, na verdade, no meio do caminho, ele acha que, na verdade, os loucos são as pessoas corretas, as pessoas que não têm desvio de padrão, então ele interna essa galera. E aí, depois, no final do livro, acontece muita coisa, enfim, e no final do livro ele percebe que se ele é o único perfeito, só ele é louco. Então ele fica internado no próprio manicômio dele, na Casa Verde, e ele entende que a perfeição, no caso, é a loucura, na concepção dele. E assim leva a gente a pensar muito sobre isso, né? Na verdade, a crítica que Machado quer trazer, a crítica social, entre outras que tem no livro, é essa de que quem é louco, afinal? Quem tem um mínimo desvio de padrão, quem é correto demais, enfim, fica o questionamento desse livro. É um livro assim que, apesar de não gostar muito de Machado, como eu disse, é um livro que é interessante para quem gosta de psiquiatria. E assim, outra coisa que é legal de falar é que alienista é como eram chamados psiquiatras antigamente, porque com digamos, a ignorância que se tinha na época, todo mundo que tinha qualquer princípio de loucura, entre aspas, ele era alienado. Então, quem cuida de gente alienado é o alienista. É só para a origem do termo alienista. Então, a definição de psiquiatria transcultural, eu depois de... sim. Aí, depois de estudar mesmo o tema, esse daí foi o último slide que eu fiz,
a gente tem que a definição, eu entendi como a definição de psiquiatria transcultural como sendo o ramo da psiquiatria que vai estudar e relacionar comportamentos, reações e expressões da personalidade de acordo com condicionamentos culturais, uma vez que o adoecimento pode partir de uma relação entre indivíduo e sociedade. Isso aí foi algo que, assim, depois que vários pensadores da psiquiatria transcultural vão ter um uma definição diferente. Então, assim, e como não há nada na literatura que bata o martelo por ser um tema novo e que a gente tem que se basear meio que em artigos e tal. Então, assim, é melhor que a gente interprete o que a gente estudou e defina. E essa foi a definição que eu dei. O motivo que se estuda a psiquiatria transcultural é porque, assim, algumas manifestações culturais, elas podem, isso era mais recorrente, era confundido com condições patológicas psiquiátricas. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes uma pessoa com a religião, mas sim com um quadro sindrômico, por exemplo. Então, outra coisa que se estuda é a influência dos fenômenos culturais nas doenças. Isso aí é o motivo, na verdade, da psiquiatria transcultural está em pauta é essa influência de fenômenos culturais nas doenças. Porque realmente a gente não pode, isso aí eu vou bater o martelo toda hora, a gente não pode desligar a cultura, nossas vivências de nenhuma patologia. Para mim, que um dos motivos que a filha ficou daquele jeito foi porque foi no centro de macumba, e aí o pai de santo joga uma macumba nela e ela fica daquele jeito, sendo que isso talvez seja um pouco de ignorância da parte dele, mas isso aí a gente vai até contextualizar depois. O contexto, também se estuda o contexto histórico e migratório e as suas relações com comportamentos e patologias, uma vez que uma sociedade ela distingue da outra a partir que outras culturas vão entrando e vão aderindo àquela. Então, assim, e principalmente agora com a globalização, com esse movimento constante de pessoas, de culturas, é preciso se estudar isso e ainda mais o contexto histórico das coisas. Por exemplo, quando a gente vai incluir a população a população vulnerabilizada, não tem como a gente cancelar o contexto histórico disso, entendeu? E outro motivo ao qual se estuda a psiquiatria transcultural é para interpretar, para que se possa interpretar o mundo, os novos conflitos e como isso influencia na psiquiatria. Alguns temas discutidos ao longo da história assim, o que eu quero falar com alguns temas discutidos ao longo da história é o seguinte: a psiquiatria transcultural, mesmo sem que tivesse esse nome, ela a psiquiatria, ela sempre discutiu coisas que estavam envoltas na cultura da gente. Mas assim, ao longo da história, essa discussão, ela era mais restrita a alguns nichos. Por exemplo, ao longo da história, a psiquiatria ela analisava as constelações familiares. Constelação familiar, gente, é relação familiar, não é esse breguice coach que inventaram agora, não. É relação familiar mesmo, de o quanto a minha relação com meu pai pode me ajudar ou a me atrapalhar ou influenciar como eu vejo o mundo. Um exemplo bem claro disso, inclusive, Freud, a gente sabe que Freud ele estudou o indivíduo, desculpa a redundância, mas na sua individualidade. Porém, ele, por exemplo, tem algumas teorias que são interessantes e que já demonstravam o caráter de constelação familiar. Por exemplo, o complexo de Édipo. Para quem não sabe, tipo assim, o complexo de Édipo, ele é uma teoria que diz que você geralmente se apaixona por alguém que tenha características de seus pais. É meio bizarro a teoria mas quando você vai ler a fundo, pior que faz algum sentido, entendeu?
E ele explica até que são coisas meio que involuntárias, que você se apaixona como cheiro ou alguns detalhes da personalidade, e meio que faz sentido. Alguns conflitos políticos e sociais também já foram discutidos, como, por exemplo, nas guerras, você tem o trauma pós-guerra, por exemplo. Você não tem, que era algo abordado na psiquiatria, e você não tem como desligar desse conflito político e social que acometeu e que fez com que a pessoa ficasse daquela forma. O incremento da urbanização também foi outro tema que, ao longo da história, a psiquiatria sempre discutiu. Um exemplo disso pode ser aquele filme Tempos Modernos, que Chaplin ele fica com a mania de repetição por causa da automatização do processo. Então, assim, se aquilo ali não alterou a mente dele e não pode ter sido uma discussão que realmente um retrato um corte da realidade daquela população que estava historicamente entrando no contexto de urbanização, eu não sei mais o que, é que pode ser. Então, se discute também o místico e o religioso, o quanto isso influenciou, é algo bem marcante na obra de Rubem de Pinho, inclusive, e os conflitos de gerações, que sempre existiram, sempre trouxeram discussões e problemas, na verdade, e, assim, um exemplo disso, de conflito de geração, pode ser a contracultura, por exemplo, que os hippies e tal, naquele período, eram uma resposta contra toda a opressão que havia, contra o conservadorismo. E é impressionante como a história sempre se repete, né? E a gente hoje precisa lutar pelas mesmas coisas que já lutaram um tempo atrás, mas enfim. É, alguns temas discutidos no contexto atual são esses temas eu trouxe mais referentes ao que aconteceu num simpósio de psiquiatria transcultural, que inclusive aconteceu, adivinha onde? Aqui em Salvador. E aí esses temas eles foram mais discutidos nesse nesse simpósio que teve, e eles são mais recentes, assim. Eles são trazidos, alguns temas na psiquiatria transcultural, eles são trazidos meio que em forma de questionamento. Isso faz com que você debata mais, você se questione, você reflita mais sobre o real motivo preconcebida exata. Então, alguns dos temas no contexto atual são qual o status da mulher e seu papel na estrutura familiar, se existem desordens mentais de nativos e imigrantes recentes nas populações estabilizadas. Essa questão, por exemplo, pode ser... Por exemplo, tem algumas populações que historicamente nunca receberam migrantes e imigrantes, então, por um contexto colonizador mesmo, por exemplo, a Itália. E aí você cria culturalmente uma ideia muito estabilizada, muito enraizada. Quando hoje a Itália, por exemplo, precisa receber, precisa não, mas ela precisa, na verdade, mas ela não quer, então, enfim. Mas quando ela recebe imigrantes, novos pensamentos, novas demandas. Então, assim, é algo que a gente precisa bem analisar hoje. Em que medida mudanças políticas e culturais afetam negativamente a saúde? Hoje, nenhuma mudança, às vezes, por exemplo, para mim que gosta de política, uma mudança política nos Estados Unidos influencia diretamente o modo que eu vou me comportar ou que eu vou interpretar aquilo. Então, assim, com a globalização, com acesso à informação, com, com os avanços, a gente não consegue distinguir, não consegue separar, na verdade,
o quanto mudanças culturais e políticas afetam a nossa vida, entendeu? Então, isso é outro tema bem discutido também. Em que extensão diferenças de crença influem nas manifestações clínicas? Isso aí vai ter a ver com muito também no contexto religioso da coisa. Por exemplo, não só religioso, mas o místico também. Mas lembrando que no contexto atual, enquanto no contexto antigo a discussão era restrita a alguns nichos, não era uma discussão tão amplamente, no contexto atual, essas discussões elas são trazidas para o âmbito global. Então, a diferença maior está nisso. É bom a gente deixar isso claro. As crenças influem nas manifestações. Antigamente, por exemplo, se você chegasse no interior da Bahia, digamos um exemplo assim, você raramente ia ver uma pessoa que ela é budista, por exemplo. Hoje, a gente... Meu áudio está duplicado, acho que alguém abriu o microfone. Eu não sei. Hoje a gente vê que essa gama de crenças e acesso a crenças, isso pode influenciar. Hoje, um país como o Brasil, tão misto, ela tem inúmeras crenças. Então, assim, quanto que isso influencia nas manifestações psiquiátricas? Outras perguntas que foram feitas, questionamentos. Bem claro também, porque, assim, a gente, no Brasil, a gente tem acesso por mais que a saúde, mas e algumas pessoas nem têm tanto acesso assim. Mas e um país que não tem nenhuma, que a maior parte da população é pobre, não tem SUS, não tem, como é que essa não tem uma gama tão vasta de médicos? Como é que se dá a cura, a medicina nesses países? Se dá muito por curandeiros, por pessoas, por pessoas que vão analisar a medicina conforme a cultura delas, algo meio antigo até de se pensar, que era muito comum aqui no Brasil e que ainda é comum em vários lugares do mundo. Como a cultura espontânea se manifesta em cada país. Isso é algo mais em relação a como a cura espontânea se manifesta em cada país. Isso é algo em relação, assim, mais a manifestação mesmo de cada lugar, de como vai se dar o processo de cura mesmo. Quais os métodos psicoterápicos podem ser aplicáveis em países em desenvolvimento? Isso traz um pouquinho até do ponto que eu falei antes, de viabilizar o acesso à saúde em países em que esse acesso ainda não chega tão fortemente. E a atitude da comunidade terão influência no caso clínico? Essa também é uma discussão bem ampla e que eu acho que a resposta é até bem óbvia, que é sim. E, continuando, alguns conceitos importantes, esses conceitos, eles são trazidos principalmente pelo principal palestrante desse simpósio que houve de psiquiatria transcultural, que eu não sei se a pronúncia é certa, mas é o Whit Cower, que ele dirige o Departamento de Psiquiatria Transcultural da Universidade de Montreal, no Canadá. Então, segundo ele, alguns conceitos importantes para se entender a psiquiatria transcultural são: de psiquiatria transcultural é a aplicação de conceitos colhidos no estado presente de uma cultura para outra. Culturai é o conjunto de formas de existir que distinguem a sociedade da outra. O esquema de comportamento, produto da história e a transmissão dessa história sem que haja uma alteração tão grande. E a psiquiatria cultural, ela vai falar sobre a definição dela, na verdade, é sobre o ramo da psiquiatria social que aborda determinada doença mental de acordo com o limite de cada unidade cultural. Então, assim, são temas ou são conceitos que vão ser importantes, mas para entender mais o contexto isolado da psiquiatria transcultural. Agora, a parte que eu mais, assim, gostei de estudar, sinceramente, que foi sobre a obra de Álvaro Rubim de Pinho,
E, assim, eu me encantei muito por ele, porque canceriano se encanta fácil, mas não só por causa disso, mas porque é, ele foi o principal nome da psiquiatria transcultural, que relacionou a psiquiatria transcultural, na verdade, com a nossa cultura. Ele é manauara, mas a atuação dele se deu na Bahia. Ele vem para a Bahia para cursar medicina e ele vive até 1996. Ele também fazia uma relação dos aspectos folclóricos com os fenômenos psicopatológicos e tem estudos publicados não só no campo da psiquiatria, como também da antropologia. Foi a partir dele, do estudo dele, sobre ele, que eu entendi o quão andavam realmente juntos, psiquiatria transcultural e antropologia. Além disso, Rubem de Pinho ele realizou muitos estudos dos fenômenos culturais, estudos principalmente sobre a possessão no candomblé, diferindo ele difere claramente a possessão do transe histérico. Ele define o transe histérico como algo psicopatológico e o transe ou a possessão não. A possessão é algo de um rito religioso. Ele também ele tem uma linguagem assim muito não dogmática, digamos assim. E isso é bom de se ler e de aprender, sabe? Eu gosto muito disso, me identifico um pouco. E ele também tem uma linguagem muito assim sensível e eu acho que é legal isso. Passando sua obra, quanto à obra dele, eu achei importante trazer alguns dos trabalhos dele só para a gente entender. É isso, tem. A obra basicamente vai trazer. Eu vou tratar um pouquinho mais sobre ela, mas ela basicamente vai tratar essas obras que eu trouxe aqui agora. Que eu trouxe essas não só por serem temas tratados nos fragmentos, mas também serem obras que, assim, mostram. Eu acho muito legal quando você encontra uma pessoa e você sente que a pessoa meio que está à frente do tempo dela, sabe? Meio um artista, qualquer pessoa. E isso acho muito legal. E eu senti que ele estava à frente do tempo dele. Por exemplo, eu trouxe essas obras como sinal disso, para mostrar para vocês isso. Ele tem a primeira obra que eu falo, Aspectos Socioculturais das Depressões na Bahia. Nessa obra, ele vai relatar principalmente a população negra e o quanto o quanto era cometido ou não pela depressão. E assim, 1968, gente, depressão, hoje ainda tem gente que diz que é besteira. Nessa época, ele ainda trabalhava sobre depressão em um contexto sociocultural em que as pessoas hoje ainda dizem que é mimimi. Então, não é completamente à frente do tempo. Tratamentos religiosos das doenças mentais em bairros pobres de Salvador. Aí ele vai referir muito à situação de o acesso negado, a situação de rua, por exemplo, que vai ser até abordado no documentário e tal. Isso em 1976. Aspectos do uso da cannabis, aspectos sociais e médicos do uso da cannabis no Brasil. Isso em 1973. Até hoje é um tabu. Se falar sobre cannabis, se tratar qualquer tema envolto a isso, ainda é um tabu. 1973. Aspectos históricos da psiquiatria folclórica no Brasil. 1982. Isso aí ele traz muito da questão histórica, do contexto histórico e como se eu vou explicar mais até depois. Mas ele traz muito do contexto histórico e da psiquiatria folclórica. E o cultural e histórico no campo do delírio, 1983. Até hoje a gente ainda tem um pouco de resistência, até ignorância, a gente diz que é doido qualquer pessoa que apresenta o caso de delírio, por exemplo. A gente não, mas as pessoas que são mais leigas no campo da psiquiatria, olha lá o doido passando e tal. Então, assim,
abordar esses temas na época que ele abordou, eu acho muito significativo e muito, não sei, é muito, muito legal, assim, muito inspirador, a palavra certa. Se tratando do Fragmentos da Psiquiatria Transcultural, que é a obra, que é a obra principal dele, até para a gente querer entender, mas, na verdade, assim, é uma obra dele, mas com a leitura de outros autores, principalmente da Galo Rondo. Então, assim, eu acho bem completo. Eu não li todos os artigos, mas eu achei bem interessante, assim. Alguns eu só passei o olho por causa de tempo mesmo, que eu não tive. Mas, enfim. O primeiro artigo, ele vai falar sobre aspectos históricos da psiquiatria folclórica no Brasil. E aí o que eu acho mais interessante é que ele trabalha muito uma alienação que houve nos 3 primeiros séculos do Brasil. Ele traz muito contexto histórico. E ele fala o quão alienado e ignorante era o contexto histórico e cultural no Brasil em relação principalmente à psiquiatria. Ele também trabalha nesse artigo, o sofrimento do povo afro-brasileiro. Ele traz bem claro, assim. E ele vai falar também muito da formação do povo brasileiro. E, assim, por ele estar na Bahia, é uma realidade que, para a gente, como baiano, é bem próxima, assim, é bem palpável. E isso é legal de estudar, porque a gente, no contexto da medicina, a gente estuda muita coisa que, beleza, é palpável porque está no corpo, porque é o corpo da gente, porque... Mas, assim, quando você vai, às vezes, levar para uma realidade, é meio distante, sabe? Então, assim, isso é legal, quando você vê uma pessoa que traz tão perto a realidade, principalmente da psiquiatria, para perto da gente, isso é muito interessante de se ver. No segundo, ele vai tratar da ascensão da mulher, e aí ele faz uma análise histórica e crítica do lugar da mulher nas sociedades ocidentais, e ele meio que, assim, ele prevê, sabe, o que aconteceria. Ele faz uma contextualização de uma sociedade em que a mulher tinha um papel, que está tendo outro na época dele e que vai ter outro agora, e o quanto que isso influencia. Por exemplo, a gente sai entre aspas, o papel da mulher, que era só engravidar, para um papel da mulher que hoje é protagonista, na realidade. E o quanto que isso vai influenciar na família, o quanto que isso vai influenciar com a própria mulher, na cabeça dela, com as novas demandas, com novas responsabilidades e com o peso que sempre carregou. No terceiro artigo, ele vai trazer os aspectos socioculturais das depressões na Bahia, como eu já até expliquei um pouco mais antes. E no quarto artigo, ele vai trazer a função do psiquiatra em países subdesenvolvidos. Nesse, o que eu achei mais interessante. Talvez tenha sido o que eu mais gostei, mas ele lida com a população pobre e marginalizada, e ele fala da relação do médico como um todo, mas tratando um pouco mais do psiquiatra. Ele vai relacionar como o médico, como classe dominante, ele efetivamente não vai conseguir se colocar no lugar da pessoa que está precisando, sabe, do papel do psiquiatra em situação de rua, da pessoa marginalizada. Essa crítica, eu acho bem, assim, é uma crítica que dá uma facada na gente, assim, mas que ela é bem real. Porque por mais que a gente se coloque no lugar do outro, é uma missão difícil, sabe, de se ter. Então, e por mais que a gente fale que a gente dê uma aula sobre populações vulnerabilizadas, a gente não está no lugar delas, entendeu? Então, isso é algo que leva muito ao questionamento. Os outros artigos são o quinto e o sexto vai falar basicamente o que o primeiro falou, mas de uma forma mais rasa, assim, digamos. O sétimo vai tratar sobre a cannabis, e algo que eu achei ele é bem irônico, assim, nesse artigo. E aí ele fala sobre que a população de classe média e alta, ela geralmente tende a...
identidade do filho ao uso da cannabis, sendo que pode ser uma pessoa que só é irresponsável. E aí ele é bem irônico nesse sentido, além de abordar também com a forma que se usa, o porquê do uso e o contexto histórico também. Sobre a cultura, aí ele também no 8º vai ser sobre a cultura e o histórico do campo do delírio, que é mais ou menos o que eu já falei, mas ele vai trazer uma abordagem clínica, histórica, cultural, que vai designar a temática delirante como uma forma de, por exemplo, o delírio da pessoa vai ser designado pela vivência dela. Ele vai meio que explicar isso. Eu acho achei bem interessante, assim. Algumas indagações que eu tive ao estudar essa aula, que, na verdade, essa primeira indagação eu sempre tive, desde antes de fazer medicina e desde da época que eu tinha até um ranço da medicina. Eu lembro que tinha, antes de fazer assim, bem antes, na verdade, no ensino médio, eu tinha uma música de Santana que tinha uns versos no início, que esses versos até hoje são meio que... Eu gravei, enfim. Que eles dizem mais ou menos assim: o poeta Zé Cardoso, numa cantoria, levava certa desvantagem contra o poeta doutor. Então Zé Cardoso disse: aprendi a cantar sem professor, com a graça de Deus eu sou completo. Você vem me chamar de analfabeto exigindo seu diploma de doutor? No congresso que eu for competidor, vou ganhar de você de 10-0. Meu amigo, eu vou ser muito sincero. Se eu deixar de cantar, não sou feliz. Ser poeta eu sou porque Deus quis. Ser doutor eu não sou porque não quero. Isso aí me marca, e até hoje meio que me marca. Mas assim, porque eu acredito que algumas coisas da cultura são, por mais que são nossas, entendeu? E assim, a gente não pode separar o saber médico do saber cultural. Apesar de que o academicismo ele é muito importante. Eu acredito hoje que é o primeiro, vem o academicismo, que a gente estudou na faculdade, depois vem o saber, do saber cultural, de uma planta e tal. Mas a gente não pode, assim, dissociar uma coisa da outra, na minha opinião. Até quando uma influência social define uma patologia. Por exemplo, essa outra definição que eu tive, você pega outra indagação que eu tive, na verdade. Você pega, por exemplo, o, você vai acender um incenso de ansiedade. O quanto que esse incenso, você acreditar nisso, vai curar realmente a sua ansiedade, sabe? É um questionamento que a gente precisa ter, porque nem tudo vai ser só cultural. Isso que é algo que eu preciso deixar claro aqui, apesar da aula ser sobre isso, entendeu? Não, a cultura, ela influencia, mas ela não vai ser um definidor, no meu ponto de vista. E outra coisa que eu estudei é se o tema é realmente subjetivo. Quando eu peguei para estudar, eu fiquei meio assim, por muito subjetivo esse tema, mas na real ele não é tanto subjetivo, porque assim, se você pega, a gente estuda a etiologia da doença, a prevalência da doença, e essa prevalência tem a ver com gênero, com idade, com algumas coisas desse sentido que são culturais, o tema não é tão subjetivo assim, entendeu? Então, assim, foram algumas indagações que eu tive, tentei não me alongar tanto nessa parte, mas não consegui. E agora parte 2 da aula, que eu vou precisar mais da ajuda de vocês. Respirem um pouquinho, que é o tempo que eu bebo água, senão eu vou ficar com a garganta seca aqui, doido. Respirem. Enfim. Continuando a aula, discussão sobre o documentário, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é essa: qual o papel do profissional de saúde frente à população vulnerável com problemas psiquiátricos? Vocês acham o quê? Se quiser ligar o microfone ali, ou quiser digitar também, rapidinho, eu só vou fechar a janela aqui que tá chovendo. Só Bela.
E aí, gente, mais alguém? Acolher, além de tratar ou amenizar os sintomas. Acho que de acionar os órgãos que possam se responsabilizar. Pronto, Rafael, obrigado, né, pela presença. Muito obrigado aí. Você já sabe. Isso aí. Misericórdia. E aí, gente, mais alguém? Enfim, se ninguém mais for responder, eu entendo como o papel da profissional não só isso que as meninas falaram, mas também eu acho que o não julgamento, sabe? E entender também os estressores que toda a população vulnerável vai ter e tal. Isso eu acho, os estressores eu vou até trazer. Tentar ao máximo se colocar lá. Sim, é isso. Por mais difícil que seja, sabe? A gente nunca vai se colocar 100% no lugar do outro. Nunca em nenhuma situação. Mas eu acho que essa é a maior. Sim, sim. Essa é a maior questão que tem nessa questão. Tem um trecho do documentário que eu vou passar. Eu vou fazer as perguntas, vou passar alguns trechos. Os trechos não vão ser tão demorados, não. Se vocês estiverem ouvindo, me falem, viu? Queridos, a todos bem. Que a Ana está com mais de ano que ela não chega no hospital. Mas a Rosa, ainda eu ia trazer o remédio do doutor Jussara, que trabalhava lá no CEMEGA. Eu ia lá, como ela já conhecia o problema das minhas filhas, ela dizia: Seu José, não precisa o senhor trazer a Rosa aqui. Eu passo o medicamento, o senhor leva, porque ela já sabia do problema. Eu passo o medicamento, o senhor leva, e ela toma o remédio em casa. Mas aí, trocaram essa médica que tinha lá, que compreendia e ajudava a mim e as outras pessoas, trocaram essa médica. Toda vez que eu vou lá, é uma médica diferente. Então, quando eu vou lá para passar a Rosa no médico, e só passo o remédio se trouxer o paciente aqui. Eu falo para ela, como é que eu vou trazer a minha filha aqui, para ser medicada e passar no médico? Por quê? Elas fogem. Quem é que garante que eu tenho certeza que eu não vou conseguir chegar com elas aqui? É preciso chamar uma ambulância ou o carro da polícia para chegar com elas aqui. A Xuxa? Rapaz, a Xuxa, se falar. Enfim, gente, eu acho muito delicada toda essa questão, porque, assim, a gente como médico, como é que a gente vai medicar, por exemplo, uma paciente, sabe? É delicado, mas o que a gente tem que tentar é ser resiliente. Sim, é isso que eu pensei quando eu estava assistindo essa parte do documentário, que como é que o médico vai receitar, sendo que ele nunca viu, né, a paciente antes, porque a primeira médica que ele falou, ela tinha contato já teve o primeiro contato, mas e aí agora? Mas super complicado. Essa foi a parte do documentário que eu fiquei mais refletindo sobre, porque um pai levar essas duas mulheres adultas, né, violenta ainda uma delas, ao posto toda vez que for para receitar, porque toda vez fica trocando de médico. Já é uma questão da estrutura do posto de saúde, né, que é uma coisa a se pensar, de ficar sempre trocando, que tem que ser um tratamento longitudinal, né, muito difícil. É isso, Maria Eduarda, não foi que falou? Maria Eduarda. Também quando eu estava vendo, eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? Porque o papel do médico, muitas vezes, ele fica muito limitado. Porque não é só uma questão do médico em si, é uma questão mesmo governamental, né? Falta de recurso, de poder realmente oferecer para aquela pessoa, no caso, um serviço de qualidade, né? E é isso, assim. Então, eu acho que muitas vezes o médico fica muito limitado porque é uma questão que muitas vezes transpassa, começa a ser meio que transpor ele, no caso, né? É uma questão mesmo governamental, de políticas públicas, de muitas coisas envolvidas, entendeu? Então, é isso, velho, assim, é realmente assim.
É isso. Inclusive, Neto, é muito triste você ver isso, porque assim, você vê que essa família mesmo, ela não, obviamente, tipo assim, ela não sabe lidar bem com isso, claro, né? Tipo, é uma coisa muito delicada, né? E realmente não saber para onde levar, né? É muito difícil, assim. Inclusive, só falando aqui experiência minha, eu estava no ambulatório de otorrino, tem umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, né? E chegou uma paciente com a criança. Desculpe. O paciente, né, com a mãe, perdão, ele tinha uns 12 anos, né? E era visível que ele tinha algum transtorno, né? E aí você via que era visível que ele tinha algum tipo de transtorno, talvez mental, entendeu? E aí você via que a mãe não sabia conduzir a criança, sabe? Você via que a menina estava bem assim, né, agitado mesmo, e ela não sabia meio que manejar, tipo, não sabia lidar com a criança, né? Então eu fiquei pensando depois, falei, meu Deus, que situação dessa mãe, né? Porque no Brasil, o sistema de saúde é limitado em relação a isso, ainda mais quando fala de saúde mental, né? Então muitas vezes essa mãe não teve um apoio profissional para poder ajudar ela a lidar com isso. Enfim, então isso, envolve muita questão, não é só tipo eu querer ir ali, envolve governo, envolve política, envolve muita coisa, entendeu? Então acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. E é isso. Tem até uma pergunta, depois que a gente vai até reabordar isso. Mas e essa aí, o que é loucura para vocês? É algo, não tem resposta certa, entendeu? Então fique à vontade para responder. Se vocês quiserem, eu começo respondendo. O que é loucura para mim? Para mim, um contexto amplo. Se vocês quiserem, eu começo respondendo todas as perguntas. Porque eu já pensei sobre, então fica mais fácil. Um contexto amplo para mim, a loucura vai ser tudo que está fora de um padrão. Ela meio que é algo que foge o controle da razão, sabe? Em um contexto meio que, digamos, filosófico, sentimental, assim, o sentimental, ele era um louco. Até acho que no contexto literário do romantismo, o romantismo da literatura, ele era tirado como louco, sabe? E, assim, eu acho que todo mundo, por exemplo, pode cometer um ato de loucura. Agora, o que eu queria deixar, assim, claro, é que loucura, ela é diferente no contexto patológico da gente, sabe? Por exemplo, eu posso cometer um ato de loucura se, por exemplo, sei lá, me apaixonar, eu posso cometer um ato de loucura. Não pedir a pessoa em namoro para de paraquedas, algo que eu nunca faria. Um exemplo. Então, assim, isso pode ser considerado loucura porque é algo que está fora do meu padrão. Mas, pra gente, como psiquiatra, loucura é mais que isso, sabe? Loucura, ele é um quadro psicótico, patológico, pode ser, assim, um caso de esquizofrenia, e a gente não pode julgar como loucura. Vocês entendem isso? Foi por isso que eu quis fazer essa pergunta, tá entendendo? Porque tem um contexto, que a gente fala, que louco, e tem um contexto de, gente, fulano é louco, ele tem problemas. Vocês entendem? Tem até um trecho que o psiquiatra fala isso, mas eu não vou passar não, porque senão vai ficar muita coisa e a aula vai demorar muito. Mas vocês entendem? Alguém discorda disso? Ou queria acrescentar? Eu acho que não, né? Vou passar. Passei. Pergunta 3. Sobre a atuação com o paciente que prefere continuar delirando, pois tem condições externas favoráveis e protegidas. O que nós devemos fazer como médicos? Essa daí eu não vou responder não, porque a resposta eu vou passar num documentário, então queria ouvir primeiro vocês essa. Só essa, eu prometo. As próximas eu respondo. Não intervir. Mais alguém? Podem ligar, gente, o microfone, podem falar no chat. Fiquem à vontade. Não tem uma resposta certa, nenhuma pergunta. Então,
que vocês falarem, só para acrescentar a discussão. Agora eu entendo também que são perguntas difíceis e que não é tudo tão simples assim. É delicado. Eu vou passar a resposta no documentário, que eu também acho muito difícil pensar isso. Mas eu vou... O médico meio que respondeu isso no documentário, né? Que ele fala que é até um crime você deixar vulnerável, mesmo a pessoa estando ciente que tipo assim, não está sendo tão prejudicial para ela o delírio em si. Uhum. É exatamente isso. Eu vou passar aqui só porque eu acho uma discussão não, mas eu acho que é algo que a gente tem que saber, entendeu? Então, vou passar aqui, acho que era aqui começa. Eu admito que existam alguns pacientes delirantes crônicos que prefiram continuar delirando, que prefiram continuar nesse mundo em condições protegidas, delirarem o resto da vida. Essa é uma questão ética complicada, eu não tenho uma resposta para isso. Acho que nós teríamos como intervir. Nem sempre as nossas intervenções são agradáveis. Algumas vezes os efeitos colaterais dos tratamentos são piores do que os efeitos terapêuticos. Aí é uma questão de poder utilizar o bom senso e a tecnologia e a técnica para ajudar a ter a melhor relação custo-risco-benefício. Agora, ficar acompanhando uma pessoa delirante como um espectador externo, ou apenas como alguém que tem compaixão, que sofre junto, sem intervir com as técnicas mais eficazes que nós temos, é negligência ou omissão de socorro. E eu acho que é crime. Então, vocês entenderam? Eu meio... Eu meio que concordo com ele. Mas eu não tinha muito esse pensamento também não. Então, é algo que a gente precisa entender e precisa colocar em prática. A quarta pergunta é: o que vocês sabem sobre manicômios e a luta antimanicomial? Vocês sabem de vocês mesmo? Vocês... sei lá, o que vocês já ouviram falar, algo sobre? E aí? Sim, sim. E aí, sobre a luta antimanicomial, sobre os manicômios? É isso, né? Eu acho que os manicômios... Você falou um pouquinho, assim, no início, um pouco sobre isso, né? Sobre o livro que você estava lendo, que você leu sobre de referência. Era basicamente, assim, pelo pouco que eu sei, né? É um local que as pessoas julgavam... as pessoas que tinham algum transtorno mental, né? Lembra como se fosse um local que ficava meio que isolado da sociedade mesmo, né? E aí, geralmente, nessa época, associava essas pessoas como se tivesse um desvio de caráter, né? E aí, elas não podiam conviver com a sociedade, vamos dizer assim, né? O que é muito bizarro. E aí, as pessoas eram confinadas como se fossem em um hospital, né? Um local, né? Que elas não podiam conviver com as outras. E acho que a luta antimanicomial vem justamente para poder tirar isso, né? Acabar com isso. E humanizar mesmo, né? Essa questão. Aí é isso. Vocês acham que a luta antimanicomial, ela... Ô, gente, você apitou alguma coisa aí que eu não tô vendo, não. Acho que foi alguém que levantou a mão. Peraí. Pode falar, gente. Vai falando aí. Pode até me interromper, porque eu não tô vendo quem levanta a mão, que faz essas coisas. Então, fui eu. Foi Carol Freif. Pode falar. O que eu sei, assim, da luta manicomial foi o que eu aprendi vendo aquele documentário, que também é um livro, do Holocausto Brasileiro, né? Sobre como eram tratados os pacientes que eram literalmente largados nesses hospitais psiquiátricos e eram completamente
negligenciados sem ter, né, o afeto, o cuidado que eles mereciam. E aí, com a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica, a reforma sanitária, teve a mudança onde esses centros, né, na verdade não, onde esses hospitais psiquiátricos foram, na sua maioria, né, dissolvidos, e teve a criação dos CAPs e dos RAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que até hoje, né, a gente tem, e foi um esforço do governo para tentar levar um tratamento mais humanizado para esses pacientes. Só que esse documentário é bem legal e mostra realmente a realidade desses pacientes, como eles eram tratados. E é realmente assustador. Eu não conhecia nada disso. Foi esse semestre que eu fui aprender. E é bem legal. Assim, bem interessante a história. Depois você manda no grupo o link para quem quiser assistir. Eu, inclusive, vou querer. Mas é isso. É basicamente isso. Agora, algo que eu descobri e que eu queria só deixar acrescentar aqui é que a luta antimanicomial ela começa na década de 70, quando começam a se questionar os direitos humanos e tal, mas ela só é, assim, foi batido o martelo sobre a luta antimanicomial, a lei só foi sancionada contra o manicômio em 2001, ou seja, 20 anos atrás. É relativamente muito novo, entendeu? Então, assim, é uma mudança significativa, mas é uma mudança nova. Isso aí nos leva só a repetir o quanto a psiquiatria ainda é um campo a ser discutido, sabe? E o quanto é um campo de crescimento ainda. A quinta pergunta é: vocês acreditam que mesmo com as dificuldades de um paciente em vulnerabilidade, ele tem chance real de melhora? Eu ia passar um videozinho sobre a outra pergunta, mas é só para a gente dar uma adiantada para não tomar tanto tempo de vocês. E aí, vocês acham que o paciente com vulnerabilidade ele pode realmente melhorar? Eu acho que sim, né? Mas aí, como a gente tá falando, acho que passa por uma questão mesmo de recurso, né? Que muitas vezes as pessoas não têm. Falta recursos para elas. Então, é isso. Mas eu acho que sim. Eu, sinceramente, acho que sim também, mas eu acho que é muito difícil. Exatamente. Eu acho muito difícil mesmo. Assim, é um desafio que a gente, óbvio, não vai abrir mão, não vai por causa da dificuldade, mas, assim, eu acho muito barril. Porque, assim, você vê que a psiquiatria, ela depende da aderência do tratamento por uma pessoa que ela simplesmente acha que não tem nada. Por exemplo, se você pega uma outra doença, não sei, uma hipertensão. A pessoa sabe que tem hipertensão, ela entende que tem hipertensão. Muitas vezes o paciente psiquiatra, ele acha que não tem nada. E principalmente nesses casos, os pacientes em vulnerabilidade que a gente trata que se trata o documentário. Então, assim, e aí? Se você acha que você não tem nada, você não está no hospital, você não vai tomar um remédio, você não vai aderir tratamento. Então, eu acho muito complicado. Também ia passar outro trecho, mas eu vou só... O próximo questionamento eu passo o trecho. Mas É isso. Eles não tomam. No documentário fala... Tem um rapaz que fala... se você... Aqui você toma um remédio? Tomo. Você quer ir para casa? Quero. Mas em casa você toma um remédio? Não. E aí? Sabe? E assim, gente, o documentário ele trata também de ele deixa meio que implícito, mas ele vai tratar que os leitos estão escassos, sabe? Estavam tirando leitos. Cada vez mais estava difícil achar uma vaga no hospital. Isso mostra até no caso de uma mulher que ela, da comadre dela e tal. Então, assim, e aí? Você vai tratar como essa galera? Esse pessoal, sabe? É bem complicado. A próxima pergunta é essa: qual o papel e a importância da família? Lara até já disse um pouco, mas do paciente psiquiátrico e o quanto eles são vítimas também. E aí, vocês acham o quê?
Eu acho que é de extrema importância. O problema é maior porque tem muitos familiares que não sabem lidar muito bem com isso, né? E também é super compreensível, né? Às vezes é muito difícil você conseguir manejar aquilo. Então, se muitas vezes aquela família não tem a oportunidade de ter a chance de conversar com um profissional que você quer, por exemplo, poder orientar como é que vai fazer, como é que age, como é que faz, fica muito limitado isso, entendeu? Mas, assim, é de extrema importância. O que falta mesmo é a instrução, para poder esses familiares saberem lidar, entendeu? Sim. O que Lisa falou aí para mim também é algo muito claro. Eu tenho casos na família de problemas psiquiátricos, claramente, e que minha família, com toda a estrutura possível, simplesmente resolve ignorar, sabe? Isso é muito frustrante, assim. Aí você pega uma família que em vulnerabilidade social completa. E aí, sabe? E aí faz o quê? Mas, assim, outra coisa que eu queria falar sobre a família também é que, assim, muitas vezes a família vai depender de caso a caso, óbvio. Mas muitas vezes a família pode ser tanto a vítima quanto o algoz do problema. Por exemplo, mostra no texto do documentário um depoimento de uma senhora já que ela fala que ela era estuprada pelo marido, era abusada, e que o marido sempre que queria pegava e botava ela lá no hospital, sempre internava ela. Então, assim, o quão essa relação que ela tinha com o marido influenciou no caso dela, sabe? O quão a relação que você tem com sua família influencia no seu caso psiquiátrico. Isso também é algo que a gente tem que entender. Sim, com o abandono, principalmente. Isso a gente não consegue dissociar, não. Família dos problemas psiquiátricos, positivo ou negativamente. Eu vou deixar para passar só o último vídeo, que eu tô com medo só do tempo. Mas eu queria passar os trechos do... Cada pergunta aí tinha um trecho do documentário. Mas, enfim. Antes do documentário, vocês já tinham conhecimento do ECT? E o que vocês já acham sobre ele? Eu, pessoalmente, vou começar respondendo. Eu, pessoalmente, não tinha tanto conhecimento do ECT, da eletroconvulsoterapia. E se me mostrasse... Assim, eu sabia que era eficaz, mas ainda se me perguntassem, Neto, você faz amiga de psiquiatria, você acha que é DCT? Eu ia ficar, não sei, acho barril, né? Sabe por quê? Assim, por ser choque, por isso, por aquilo. Então, assim, é isso. E é eficiente. E às vezes a gente que está dentro do mundo da psiquiatria, a gente ainda não tem tanto conhecimento sobre, sabe? Eu queria saber da opinião de vocês. É bem caro, o processo é bem complicado. Eu vou tratar melhor sobre o ECT mais à frente, mas é só para a gente entender se a gente conhece, se não, sabe? Qual visão que vocês têm? Oi. Malu. Eu tenho um primo, né, que ele fazia tratamento de depressão há muitos anos e não melhorava. E aí foi indicado para ele o ASCT, né? E, por incrível que pareça, o plano dele cobriu. E para ele foi, tipo assim, surreal. Ele mudou completamente. Tipo, a mãe dele é outra pessoa também por conta disso, sabe? Porque ele realmente não conseguia se tratar com remédio, com medicação. Ele não conseguia. E ele fez aqui em Salvador, inclusive. Sim, aí. E eu não consigo entender porque um tratamento tão eficaz a gente tem tão pouco conhecimento, sabe? Sobre. Não consigo, eu vou passar só o trecho aqui para não... Isso tudo aqui eu ia passar vários trechos, gente, mas eu já imaginava que a aula fosse ficar grande, então. Vou passar só esse, porque eu acho super importante o depoimento desse senhor aqui. Eu tive uma forte depressão e isso me trouxe uma série de consequências negativas. Isso atrapalhou a minha vida, no meu lar, com a minha família, minha mulher, meus filhos, atrapalhou o meu serviço, me trouxe angústia,
E me trouxe uma série de incômodos, realmente, que acabou me levando a tomar uma série de medicamentos em grande quantidade. Só que eu tomei em grande quantidade, mas não resolvia. Tá? Era um paliativo. Até que chegou num ponto, eu estava me sentindo extremamente atrapalhado, conversando com o médico. Ele me fez a sugestão do ECT. Bom, eu posso dizer que eu fui uma das pessoas que mais, na minha época, que mais lutou contra o ECT. Eu nunca tinha visto o ECT na vida, eu lutava contra o ECT. Eu tomei contato com o ECT logo que entrei na residência, no Hospital Servidor Estadual. Eu acho que é uma escola absolutamente reconhecida. De cara, já foi uma coisa que me livrou de qualquer tipo de preconceito que eu tinha anteriormente. Eu tinha ideia, como todo mundo tem, que o eletrochoque é uma coisa extremamente violenta, punitiva, e fazia todas aquelas associações que até hoje, né, a gente tem produto cultural e tem notícia de jornal que relacionam o ECT, a eletroconvulsoterapia, com punição, com fazer o indivíduo calar, aquele indivíduo que é contestador ficar bobado, né? Isso acabou na primeira semana de experiência e, olha, eu não conheço ninguém, qualquer profissional da saúde mental, não só psiquiatra, que fale o contrário do que eu estou dizendo. Os casos de depressão grave, catatonia e tentativas de suicídio que não são controláveis com a medicação, não tem tratamento melhor. A minha vida foi... Então, por que esse tratamento que é tão bom, tão melhor, não é amplamente divulgado e amplamente utilizado por todo mundo, sabe? É um questionamento que a gente precisa ter e que é algo de se questionar por nós. Eu acho também, né? Muitas pessoas acham que o STT é uma coisa ruim. Pelo histórico mesmo, conhece. Meu Deus, eu penso fazendo eco. Como é que você vai tomar um choque? Tipo, a ignorância das pessoas. Eu vou tomar um choque na cabeça, vou ficar pior. Enfim. A última pergunta, gente, da discussão é essa. Vocês sabem o que sobre política de redução de danos? Não foi um assunto tão abordado num documentário, mas eu quis trazer porque, assim, por se tratar da população que a gente estava se referindo, eu acho que é uma discussão que cabe, sabe? O que vocês sabem sobre política de redução de danos e se vocês concordam ou não, porque, assim, é um tema que divide bastante opinião, até da galera de psiquiatria mesmo, entendeu? Então, o que é que vocês sabem? Assim, começando falando, né, como eu tinha dito que eu ia fazer, eu sou muito a favor da política de redução de danos, porque eu imagino que em alguns casos por mais que eu acredite na internação compulsória, eu também acho que em muitos casos é meio complicado você ter toda essa internação. Então, assim, se a pessoa já está na rua, já está debilitada, sofrendo, por que não reduzir os danos que ela tá exposta, sabe? Então, assim, eu concordo com a política de redução de danos. Então, eu concordo, e se vocês discordarem, também tá tudo bem. Eu só quero ouvir a opinião de vocês. Rapidinho, eu só vou abrir a janela, que eu tô morrendo de calor. E aí, vocês acham o quê? Não acham nada? Nunca ouviram falar? Vai. Eu acho. Tá sendo stream, né? Eu acho mais importante. Você falou, né? Uma pessoa muitas vezes pode ser uma coisa. Dando eco, né? Agora foi, tá de boa. Tá melhor? Acho que a pessoa, você falou que, enfim, né? Uma situação mesmo atual e tal, de falta de recurso, acho que a política de redução de danos pareceu ajudar muita gente, assim, sabe? De várias formas. Então, eu acho assim, mega importante. Acho assim, de forma geral, ele tem muito a ver com política, né? Totalmente a ver com política, né? Eu acho. Porque é isso, passa inicialmente, passa por tudo isso, né? O recurso,
para uma sessão, a saúde, né? Então, tudo isso depende da política. Então, é isso, acho que é isso. Bem o acidente político ultimamente está meio complicado. Mas, enfim. Sim. Ô, gente, eu vou tentar, eu sei que já passou o horário, 10 minutos do horário que é o correto. Então, eu vou tentar ser mais sucinto nas ideias, para não tomar muito tempo de vocês, porque é isso. Mas, assim, o tema era para ser dividido com certeza em 2. Se essa aula for repetida, a gente vai ter que fazer isso, porque é muita coisa, ainda mais para falar assim sozinho, é mais coisa ainda. E eu gosto de conversar, então. Populações vulneráveis. A definição de vulnerabilidade é o conjunto de aspectos individuais e coletivos relacionados à maior suscetibilidade de indivíduos e comunidades a um adoecimento ou agravo e, de modo inseparável, menor disponibilidade de recursos para sua proteção. Quem são as populações vulneráveis? Então, a população vulnerável ela é definida por um conjunto amplo de aspectos sociais e históricos. Ela não pode ser, por exemplo, uma mulher grávida. Hoje ela se encontra em população vulnerável. Depois da gravidez, não mais. Uma pessoa que é obesa, se ela emagrece e o organismo metabólico dela está em ordem, ok, ela deixa de ser população vulnerável. Por aí vai. Algumas populações, elas estão, digamos, enraizadas na sua vulnerabilidade. Digamos assim. É meio errado falar isso, mas, enfim. Outra coisa que é importante que a gente saiba é o conceito de minoria. Minoria, ela não vai, como muita gente acha que minoria, ela vai ter ligada à quantidade que aquela população tem. Não. Isso não faz nem sentido, assim. Uma vez que, por exemplo, incluindo amarelos como população branca e pardos como população negra, digamos assim, 45% da população brasileira vai ser negra. E em alguns lugares, como na Bahia, até mais. Então, assim, essa população não é tão minoria quantitativamente falando. Porém, em termos de representatividade, no Senado, por exemplo, você pega que a maioria são homens brancos. Você pega que nas nossas turmas de medicina, eu acredito que a maioria é branca. Pelo menos na minha, a imensa maioria. Você pega que no sistema penitenciário, 85% são negros. Ou seja, e aí, entendeu? Então, assim, o conceito de minoria é mais ou menos, tá ligado não à quantidade, mas sim às condições sociais e o contexto negado de direitos. Algumas das principais demandas, para vocês entenderem o quanto essa aula é grande, eu deveria, por obrigação, falar sobre cada uma detalhadamente, mas, assim, não tem a menor condição. Populações indígenas, sobre a população indígena, minoria indígena, foi até um livro, o último livro que eu li foi até sobre populações indígenas, então era algo que estava até bem fresco na minha cabeça. O principal problema é o uso de substâncias. Eles, de modo geral, esses problemas não vão ser assim determinantes. É só que pode acontecer mais com essa dada população. A população indígena não se sabe o motivo ao certo, mas elas geralmente tendem a se viciar em substâncias ao mínimo uso. A população jovem, os principais problemas são TDAH, TAG, transtornos relacionados à imagem. População idosa, demência e transtorno depressivo maior, muito por causa da questão do abandono. População LGBTQIA+, o risco de suicídio é alto, TAG e depressão. População em cárcere, risco de suicídio e violência. Migração e imigrantes, TAG e depressão. População de baixa renda, moradores de rua, é o que basicamente foi abordado no documentário, vou citar mais aqui à frente. Então, se tratando da população vulnerável do documentário, o documentário ele já vai trazer, ele já traz na capa dele que
O filme é sobre a realidade da doença mental grave em países como o nosso, como sempre, a corda arrebenta sempre para o lado mais fraco, sobretudo para os pobres. A política de extinção de leitos psiquiátricos no sistema público de saúde tornou-se causa de um sofrimento complementar desnecessário. A voz dos principais interessados precisa ser ouvida. Ou seja, ele vai trazer muito sobre a necessidade dessa minoria, que é a população carente e a população em situação de rua. Estressores. Para a gente entender a população vulnerável, principalmente no contexto da psiquiatria, a gente precisa entender os principais estressores. Estressores, o que são? São situações que vão propiciar maior risco da doença, por exemplo. E cada população vulnerável vai ter estressores diferentes. No caso da situação de rua e da população, principalmente da população de rua, que eu vou tratar aqui, mas isso se inclui também a população socioeconomicamente desfavorecida. Os estressores dessas minorias são preconceito, discriminação, falta de privacidade, carência em educação, que é algo que a gente vê muito no documentário, carência na estrutura para cuidados corporais. Gente, só um exemplo. Eu, em meio a todo o meu privilégio que tenho de morar sozinho, de estar em casa, de tudo, eu tomo 4 banhos no dia. Isso se eu ficar em casa, só ficar em casa. Imagina você não ter direito a um simples banho, o quanto que isso influencia. Se eu ficar um dia sem tomar banho, eu fico doido. Então, você viver sem o acesso ao básico, que é tomar um banho, na minha concepção, é muito... Não sei, é algo fora da realidade, sabe? E é complicado. Patologias mais trabalhadas são os usos de substância e as psicoses, principalmente a esquizofrenia. Psicoses, no caso, / esquizofrenia, no caso, que elas vão se confundir, como muitos desses não têm diagnóstico 100% feito, então se confunde se é só quadro psicótico ou se é esquizofrenia, como o Bru já falou na última aula, Bru e Rosinha. Qual o papel da psiquiatria frente a essa população? Acho que foi algo que meio que a gente respondeu na primeira pergunta da discussão, então não vou me alongar. O contexto da população em situação de rua, eu trouxe os dados, tentei trazer dados mais recentes, e em São Paulo, o que eu achei foi que em São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, só para a gente contextualizar, então dá para ter uma ideia bem firme, é que em 2000 era 8.706, em 2015 era 15.905, em 2020 são 21.344 pessoas em situação de rua. Isso é maior do que muita cidade. Então, assim, é meio bizarro de se pensar isso. Fora nos outros lugares, né? E dessa população, 85,5% são homens e 48,9% se declaram pardos. Hospitalizações, segundo o Caton, isso aí é um dado americano, então, mas dá para a gente ter como base. Eles distinguem uso de drogas e uso de álcool, mas diz que as internas hospitalizações dos moradores de rua 14% por saúde mental, ou algum problema psiquiátrico, 31% por uso de drogas, 24% por uso de álcool. Isso vai dar, eu não sou muito de exatas, mas isso vai dar 69% dos casos de internação, de hospitalizações da população de rua são problemas que são tratados por psiquiatras. Então, assim, é um tema que é relevante da gente pensar e ser levado em consideração. As principais dificuldades dessa população são acesso à informação por parte do paciente. Isso é bem claro também na população socioeconomicamente desfavorecida, e isso fica claro no documentário. A estrutura do serviço público ainda é uma barreira, porque a Lari até disse na discussão, mas você às vezes até tem uma estrutura mínima, básica, nos grandes centros, mas e fora deles? Se até nos grandes centros às vezes ainda falta, imagina fora disso, entendeu?
tem algo, a principal outra dificuldade também que a gente tem que levar em possibilidade de escolha da vida. Essas pessoas, elas não têm meio que o livre-arbítrio. Elas estão na rua, elas não têm direito à moradia, elas não têm direitos humanos básicos, ela tem direitos humanos básicos negados. Na Constituição de 88, nossa, é só passar o olho, a gente consegue enumerar em vários direitos que são negados pela população de rua, pela população pobre brasileira, e tem muita gente hoje vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso é muito triste, assim, de se pensar, e, enfim, a gente tem que levar em consideração quando for abordar os problemas psiquiátricos. Aí é uma charge da Laerte, e que mostra isso, e eu aconselho quem gosta assim de charge e tal, segue no Instagram, Laerte, ela é genial. O tratamento, eu não vou entrar muito no medicamento usado, enfim, mas o tratamento ele é dificultado, como a gente disse, no paciente psiquiátrico, pelas questões que já foram ditas nas discussões. A necessidade do hospital no processo é fundamental, porque no hospital você consegue manter uma regularidade de tratamento, de necessidades mínimas básicas são atendidas, como banho, como dormir num lugar digno, como o próprio acesso ao medicamento. Enfim, e a eletroconvulsoterapia ou eletrochoque eu coloquei aqui porque por ser um termo que é usado de forma errônea e preconceituosa, então eu coloquei entre aspas para a gente, só para alertar isso. E só por fim, tratando um pouquinho da eletroconvulsoterapia, a gente já falou um pouco, mas eu coloquei até no flashcard uma dessas imagens, mas assim, ele não é amplamente utilizado ainda, principalmente por causa do preconceito, do valor e também por estar mais em grandes centros, o acesso ser mais em grandes centros. Ela funciona basicamente induzindo mini convulsões e que vai dar meio que um restart, assim, um reboot nas funções cerebrais, e ela é dada também uma anestesia rápida, de curta duração, e é dado também relaxantes musculares, para que no momento da convulsão o paciente não se machuque. Eu só vou terminar só para não terminar muito lá embaixo, porque eu falei não sei, porque o documentário eu achei meio pesado e tal, e falar sobre populações vulneráveis eu acho um clima meio que a gente fica meio reflexivo e tal. Então, só para não terminar muito lá embaixo, só vou passar esse último vídeo aqui, é rapidinho, e de uma pessoa que eu tenho eu tenho várias personalidades, assim, eu gosto muito e meio que moldam o meu modo de pensar, assim, o que eu acho da vida, que é até algo da cultura, enfim, e Ariano Suassuna é um deles. Esse vídeo aqui, ele fala um pouco sobre gente doida, enfim, vou passar para vocês aqui. Dá uma aceleradinha de leve, que ele fala manso que nem eu. Eu não sei se é por identificação, mas eu gosto muito. Eu tenho um primo, Saúl. Uma coisa ele disse para mim, Ariano, a família da gente, quem não é doido, junta a perna por doido, não é no povo. Minha família. E assim, não sei se é por isso, mas eu tenho um interesse por doido danado. Porque eles veem as coisas de um ponto de vista original. Não é? E isso é uma característica do escritor também. O escritor verdadeiro não vai atrás do lugar comum. Ele procura o que tem de verdade por trás da aparência. E o doido é danado para revelar isso. O nosso presidente falou do fato que meu pai governou a Paraíba de 1924 a 1928. Então, meu pai, quando governador, construiu um hospício
construiu um hospício e colocou no hospício o nome do maior psiquiatra brasileiro da época, que era um médico chamado Juliano Moreira. Meu pai colocou o nome de Casa de Saúde Juliano Moreira. E no dia da inauguração, ele muito orgulhoso da obra que tinha feito. E o Juliano Moreira foi o precursor no Brasil da chamada psicoterapia pelo trabalho. Então, meu pai chegou lá com os médicos todos de branco e entraram os dois com os carros de mão que tinham sido adquiridos pelo governo para iniciar a psicoterapia pelo trabalho. Aí, e um dos dois estava com o carro de mão de cabeça para baixo. Aí o papai chamou e disse: olha, não é assim não que se carrega, é assim. Ele disse: eu sei, doutor, mas se eu sou assim, eles botam o pé no dedo para eu carregar. Eu disse: eu vendo, não, eu disse: a cabeça para aí, então, essa é a minha admiração por eles. E a minha cidade do sertão da Paraíba é bem pequenininha, Taperoá, onde se passa a ação, de desenrolação de quase todos os trabalhos que eu escrevo. E, como toda cidade pequena do interior, nós temos lá o bêbado oficial, o doido oficial, né? O herege. O sertanejo pode era muito religioso, mas lá temos o herege. Ele já não é mais vivo, não. Grandino do Bois. Pois bem, o doido oficial chama-se Manuel Bento. Um dia chegaram, mais ou menos, na época de outubro ou novembro, seca danada no sertão do Cariri, que é o meu, um sol de meio-dia, e Manuel Bento estava diante de um muro bem comprido que tem lá, e com o vidro encostado no muro, ouvindo assim, escutando atentamente. Aí passou uma pessoa, imitou, ficou para dentro. Daqui a pouquinho eu ensino vocês pessoas todas. E daqui a pouco eu disse: eu não estou ouvindo nada. Ele disse: desde manhã que assim. Enfim, gente. Acho que era isso. As referências que eu usei são mais artigos e o documentário. Tem alguns artigos, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês. Espero que vocês tenham acompanhado toda a aula. E deixa eu só